O calor da noite de Natal vinha pesado como um cobertor. O carro estava parado na garagem, as luzes da rua refletindo no vidro em manchas trêmulas. Dentro, uma mulher de cabelos brancos encostava a testa no volante. O ar parecia ralo, pesado. No banco de trás, encurvado entre um casaco de lã e uma caixa de presentes, um homem de baixa estatura respirava com som lento, quase imperceptível. Dormira ali, esquecido. O som de passos no piso da garagem fez o coração de alguém bater mais rápido. Se ficar até o fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Essa história fala sobre responsabilidade, culpa e perdão, e vale a pena ver até o fim. Compartilhe com alguém que precisa ouvir algo sobre como a imagem pode enganar e como o amor pode curar. Eduardo abriu a porta do carro com a chave e a luz interna estalou como uma lâmpada que acorda. A visão que encontrou o deixou sem voz por um instante. A mãe, com os olhos semicerrados, suava, a pele do rosto um pouco arroxeada pelas bochechas. O frio e o calor se encontraram naquele momento como dois mundos em choque, o calor externo da noite mal cuidada e a frieza que lhe cortou o peito. Ele ergueu a mão e tocou a face. A pele estava pegajosa, pegou o cheiro de perfume barato e de canela, como se alguém tivesse tentado transformar um carro em pequena sala de festa. Ele notou o vidro embaçado, marcas de dedos na alça da porta, o ar-condicionado desligado. "Mãe?" sussurrou, e a palavra saiu fina, como se tivesse medo de que qualquer som pudesse quebrar o frágil equilíbrio entre vida e silêncio. Dona Estela abriu os olhos com um movimento lento, olhando para Eduardo como se tivesse acordado de muito longe. Por um segundo, os dois ficaram ali, imóveis, medindo o que fora a noite. De trás, o homem de baixa estatura bocejou e se espreguiçou, os olhos ainda turvos de sono. Quando viu Eduardo, reconheceu a figura e fez uma pequena mesura, constrangido de estar no meio daquela cena. Zuleide já estava ao lado do carro antes que qualquer palavra virasse acusação. A governante tinha as mãos firmes, o rosto contraído de preocupação e um pranto contido. Ela puxou a porta do carona e ajudou a tirar Dona Estela para fora. O ar noturno bateu no rosto dela como se fosse água fria. O cheiro de pinho das decorações de Natal se misturou ao perfume da senhora, aos pedaços de bolo seco que alguém deixara no banco e ao cheiro metálico que Eduardo sempre associava a emergências hospitalares. Sangue de nervos. Alguém telefonou para o serviço de emergência. Alguém falou palavras confusas sobre desmaio no carro, calor, possível síncope. Eduardo inclinou-se sobre a mãe, sentiu o pulso, fez uma análise rápida na cabeça treinada. Frequência, respiração, colapso vagal? Numa noite que deveria significar festa, encontro e silêncio confortável, aquilo soava como um erro grotesco, e havia perguntas que já queimavam a garganta. Enquanto Zuleide segurava a mão de Dona Estela, o homem de baixa estatura, que se chamava Horácio, explicou em voz baixa, quase pedindo desculpas. "Eu estava esperando a Dona Renata me buscar, doutor. A festa, eu fui contratado para fazer as fotos", disse, as palavras saindo em pontas, constrangido com o próprio corpo. Caiu a energia lá dentro, estavam todos correndo. "Eu achei que ia dormir só mais um pouco, não pensei." Eduardo ergueu a cabeça. Renata. O nome na boca dele tinha vindo com uma carga que não era só de som. Renata era a nora, a influenciadora, a mulher que moldava a imagem da família para milhares de seguidores. Renata, sempre impecável nas fotos, sempre com o controle do enquadramento, sempre com a antecipação de críticas. Renata, que gostava de render cenas perfeitas para a noite perfeita e que, segundo Zuleide, havia decidido que a mãe dela, Dona Estela, não atrapalharia o enfeite. O resgate foi confusão contida. Um vizinho abriu a porta da garagem. O som da sirene veio ainda mais tarde do que deveria. Eduardo sentiu culpa e raiva num só puxão. Culpa por ter deixado o plantão se prolongar, por não ter chegado mais cedo, por ter achado que no dia de Natal tudo poderia esperar. Raiva porque havia responsabilidade, e a responsabilidade fora adiada para um corpo que não deveria carregar tanto.
Horácio, envergonhado, ficou perto, encostando as mãos nas suas pernas como se pedisse desculpas a cada fibra do chão. No hospital, Dona Estela recebeu soro, oxigênio, exames que Eduardo acompanhou com olhos clínicos e coração humano. Não houve fraturas, nem perda irreparável. Houve quase. Sucedeu que a desidratação fora significativa, a saturação caída, os rins pedindo trégua. O doutor, que era Eduardo, se tornou filho numa escala que nenhuma medicina ensinara. Ele tirava as meias dela, ajeitava o cobertor, segurava o copo para que ela tomasse um gole de água que parecia um milagre. No quarto, quando a respiração dela se acalmou, Eduardo saiu e procurou Zuleide, como um cão farejador à procura de respostas. A Renata, começou Zuleide, as mãos tremendo mais por ira que por medo. Ela disse que era só um instante, que ia fazer uma foto. Deixou a senhora no carro com as janelas fechadas porque não combinava com o cenário. Disse que fechou rápido, que ficou pouco. Eu pedi para ela abrir. Ela disse que não, que a iluminação ia estragar. Eduardo sentiu o chão sumir dos pés. Não combinava com o cenário. Palavras frias, objetificantes, palavras de quem mediu a vida pelo enquadramento perfeito. Ele pensou na mãe, nos seus dedos, no rosto enrugado que lhe ensinara a ler o mundo com ternura, e a sensação de traição feriu mais do que a preocupação clínica. Quando voltou ao quarto, Dona Estela dormia. Eduardo ficou ali, olhando a parede como quem tenta memorizar cada sombra. Memórias vieram em fileiras, infância, aulas de latim, cantinas cheias, as mãos dela costurando seu primeiro uniforme de estudante, seu primeiro corte de cabelo ruim, as velas do Natal de quando ele tinha 5 anos e a mãe cantava desafinada com alegria. Ele reconheceu que, apesar de tudo, tinha criado a própria ideia de que a casa deles era um pequeno mundo seguro, o qual, naquela noite, mostrava fissuras. A investigação começou como febre. Eduardo, com a combinação de médico e filho, sentiu que era necessário algo além da autoridade clínica. Precisava de provas, de sequência lógica, de datas e horários. Zuleide trouxe algo que, num primeiro olhar, parecia banal. Um registro da campainha da casa, uma pequena câmera instalada na entrada, o tipo de item que, pela rotina da nora, serviria para compor imagens para publicações. O arquivo continha uma sequência de imagens e pequenos trechos gravados naquela noite. A chegada, sorrisos, risos, a mãe entrando no carro para esperar só um instante, enquanto Renata ajeitava uma decoração. Depois, Renata saiu rapidamente, já com o celular na mão. Depois, o movimento dos convidados que entraram e, mais tarde, saíram. Em um trecho, Renata olhou para trás, dirigiu a palavra a alguém fora de cena e devolveu um gesto seco antes de fechar a porta do carro. Eduardo assistiu às imagens com a respiração contida, cada clique do mouse como um sopro de verdade. As horas correram, a gravação marcava que a mãe ficava cerca de 90 minutos no veículo. Havia falha de cuidado, havia negligência, com conta, com nome e com promessas frouxas. Havia, no fundo, a sensação de que alguém trocara o calor humano pelo brilho de curtidas. A reação de Eduardo não foi imediata, porque ele sabia que agir por impulso poderia transformar-se em ferida do tamanho de uma tempestade. Mas soube também que silêncio podia ser conivência. Ele falou com calma com Zuleide, colheu a versão de Horácio e, mais tarde, quando ela teve forças, ouviu a mãe. Dona Estela, com humor ainda atenuado pela fraqueza, balbuciou algo que cortou Eduardo de modo definitivo. Não gosto quando me deixam de lado. Não gosto quando 2 mundos se encontram e eu não sou convidada. Essa frase era o estandarte de uma dor maior do que a própria noite de Natal. Para Eduardo, era claro que não se tratava apenas de uma correria ou de um lapso. Havia escolhas. Ele decidiu então que a verdade precisava ser conhecida e que não se deveria confundir exposição com vingança. A publicação que chegou nas redes no dia seguinte foi um pastel agridoce, um carrossel de imagens que mostrava Renata sorrindo com um copo de espumante, a mesa posta com cuidado cirúrgico, a legenda cheia de emojis de festa.
Horácio apareceu numa foto engraçada, enrolado num gorro de Papai Noel. A mãe, no entanto, não aparecia. Embaixo, nos comentários, marcas de felicitações e de patrocinadores, cadeias de lojas que costumavam aprovar looks, restaurantes que enviavam presentes. Mas no conteúdo havia algo editado com precisão. Nos bastidores, um trecho da gravação da campainha original fora manipulado, cortado para que ela parecesse ter saído e voltado em poucos minutos. A linha do tempo não batia. Quando Eduardo marcou a sequência correta das imagens e postou uma explicação factual, sem insultos, sem julgamentos acalorados, mas com a gravação completa e a transcrição do que fora dito, a resposta pública foi imediata. A publicação se espalhou como fogo em rastro seco. Comentários questionavam a conduta de quem fazia da vida espetáculo e deixava pessoas reais à margem. Patrocinadores começaram a suspender parcerias com rapidez incomum. Renata, acostumada a controlar narrativas, viu sua história desmoronar diante de algo que não podia moldar com filtros. A primeira abordagem entre Eduardo e Renata foi controlada, ríspida, carregada de uma mistura de dor e cálculo. Renata entrou na sala com um sorriso treinado, os olhos pesando como pedras. Você não precisava fazer isso público, disse ela, em tom baixo, como quem tenta servir uma crítica com acidez medicada. Precisava, respondeu Eduardo, sem elevar a voz. Precisava porque sua escolha colocou a minha mãe em risco. Eu poderia processar, usar o jurídico, tornar tudo uma guerra, mas escolhi mostrar o que aconteceu para que ninguém mais ache que a imagem é mais importante que a vida. Renata recuou um pouco, como se a retirada fosse a única opção quando o espelho quebra. Ela falou sobre pressões de equipe, sobre como um minuto de esquecimento vira na cabeça dos seguidores uma falha repulsiva. Falou sobre contratos, sobre quem paga suas campanhas, palavras que soavam frias diante do rosto da velha que ele amava. À medida que a conversa avançava, foi possível notar fissuras. A máscara que ela tão bem construíra começava a ceder, e por trás dela havia uma mulher feita de medo, não de maldade primária. Eu não pensei, disse Renata, e a frase saiu como quem tenta justificar uma fenda numa taça cara. Eu pensei que seria rápido, eu quis a foto perfeita, eu me perdi. A admissão não curou a ferida, mas foi uma abertura. Eduardo exigiu medidas práticas, desculpas públicas à família, compensação para Horácio, um plano de mudanças de comportamento que envolvesse não apenas palavras, mas consequências palpáveis. Ele queria que aquilo não ficasse apenas em palavras arrumadas nas legendas das publicações. Queria um gesto que mostrasse que a vida valia mais que os algarismos da caixa de seguidores. A resposta pública foi dura. A prensa digital fez coro com o público, pautas que falavam em pautarem a busca obsessiva por curadoria e em pessoas transformadas em objetos de cena. Renata perdeu contratos, marcas que buscavam associar seus produtos a um rosto agora manchado retiraram posts, e sua equipe, enxuta e profissional, precisou lidar com a queda. A queda foi visível e muitos viam ali o castigo justo para alguém cuja profissão era vender perfeição. Mas a peça que Eduardo mais temeu desde o primeiro momento não foi a exposição pública, foi ver a mãe diminuída por algo que surgira de uma escolha alheia. Ele visitou Dona Estela no jardim da casa, onde as azaleias ainda guardavam a sombra da tarde fria. Ela caminhava devagar, as mãos cruzadas sobre o avental que trazia pequenas manchas de terra, como se plantar fosse remédio. Não quero que se torne guerra, disse ela, sentando-se na pedra do jardim. Gosto de ver as coisas curarem. Se eu tiver que ensinar algo mais a você, que seja isso. Cuidado com a pressa de julgar e com a pressa de manter a face. Mas também saiba que saber a verdade é amar. A fala dela não era rendição, era um chamado à maturidade. Ela deixou a mão dele sobre a sua e, por alguns segundos, respiraram um ar que cheirava a terra e a esperança. O símbolo da respiração, que os médicos tanto estudam e os filhos tanto agradecem, marcou o resto do processo.
Renata tentou consertar o estrago de forma pública e privada. Fez um post longo, sem filtros e sem máscaras, onde contou a própria culpa, prendeu-se às palavras de arrependimento e prometeu fazer cursos sobre responsabilidade e tratamento humano. Horácio recebeu pagamento justo e convite para uma intervenção onde pudesse falar sobre dignidade no trabalho. Em privado, Renata foi visitar Dona Estela no hospital e trouxe um buquê simples. A presença custou mais que qualquer legenda. O confronto final aconteceu numa tarde cinzenta, com jornalistas que tentavam captar um gesto e com o público em expectativa. Eduardo foi direto, com a firmeza calma de quem já lidara com emergências. As palavras dele foram medidas, sem espetáculo. Ele falou sobre limites, sobre priorizar a vida, sobre o que chama de negligência disfarçada de pressa por resultado. Renata chorou. Não era espetáculo, era desconstrução. Ela pediu desculpas em público e, com isso, a narrativa mudou de intensidade. De julgamento para dúvida, de acusação para possibilidade de reparo. A reação nas redes foi imediata. Uns seguiram punando, outros aceitaram a oferta do perdão condicionado a ações concretas. Parte do público precisava de sangue, parte do público precisava ver mudança. A imprensa, por sua vez, fez o que sempre faz com feridas alheias, iluminou e afastou em ondas. Restaurar não era tarefa de uma semana, era trabalho de tempo, cidade e cultivo. No hospital, Dona Estela recuperou-se em passos pequenos. A respiração, que no início era curta e aflita, alongou-se. A cor voltou ao rosto. Ela aprendeu a caminhar devagar como quem reaprende a confiar no próprio corpo. Eduardo, entre plantões e encontros com advogados e assessores, passou as noites sentado no banco da sala, lendo poemas leves em voz baixa. Pequenas coisas que pareciam insuficientes diante do que aconteceram. Mas o que ele entendeu de forma clara e quase dolorosa foi que o perdão não era um atalho, era um trabalho, uma decisão que se toma mesmo quando ainda se sente dor. Zuleide foi peça-chave em muitos momentos. Discreta e firme, mostrou que lealdade tem rosto e voz. Foi ela quem, num gesto de coragem, entregou a gravação completa ao filho, mesmo sabendo que isso causaria repercussão. Seu olhar dizia que há lealdades maiores que a de um emprego. A lealdade à vida de quem se ama. Horácio, por sua vez, reapareceu nos relatos, não como figurante, mas como pessoa que também fora desrespeitada por uma estrutura que usa aparências como moeda. Meses depois, o jardim que Dona Estela insistira em cuidar tornou-se lugar de um gesto simbólico. Ela plantou junto de Eduardo um pequeno pé de romã. Havia uma suavidade no ato de enterrar as mãos na terra, de sentir a textura fria e a doçura do que poderia vir. O fruto, disse ela, é símbolo de vida que se multiplica, de sementes que se preservam. A imagem da mãe e do filho ali, sob o pôr do sol, compunha um fim de estação que não era clausura, mas recomeço. Renata teve que reconstruir a própria rotina. Fez trabalho comunitário, participou de rodas de conversa sobre ética digital, buscou auxílio psicológico para entender sua obsessão por controle. Não foi um processo glamouroso, foi trabalho suado, privado e muitas vezes doloroso. Aos poucos, alguns contratos retornaram, não pelos números que ela tinha, mas pelo reconhecimento de que havia adquirido consciência. A sociedade, por sua vez, seguiu dividida entre a severidade do esquecimento e a generosidade do perdão. Eduardo, que poderia ter se deixado consumir por ódio, optou por algo que lhe pareceu mais próximo do que sua mãe ensinara: exigir responsabilidade e, quando possível, oferecer caminho para a reparação. A ferida não desapareceu numa contagem de posts. O que mudou foi a postura diante das imagens, a paciência para olhar por trás da fotografia perfeita. Dona Estela, em voz mansa, repetia às visitas o mesmo conselho. A gente tem que cuidar do ar um do outro. Respiração é afeto. E a palavra respiração, repetida, virou fio condutor para quem acompanhava a história.
Respirar antes de agir, respirar antes de julgar, respirar antes de postar. Num jantar simples, alguns meses depois, os personagens sentaram-se à mesma mesa. Eduardo, a mãe, Horácio, Zuleide e uma Renata mais silenciosa, mais atenta às pequenas coisas. Não foi um banquete de reconciliação automática. Foi conversado, difícil, sincero. Houve lágrimas, houve risos contidos, houve trocas de olhares que diziam mais do que qualquer legenda brilhante. Quando a noite caiu, Dona Estela pegou a mão de Renata por alguns segundos, gesto curto, contido, mas claro, e disse: "Aprendemos", falou, olhando para Eduardo antes de sorrir. "Isso vale mais que likes." A partir dali, o ambiente mudou. O que se multiplicou foram pequenas ações cotidianas que mostraram mudança. Renata auxiliando numa campanha a favor de trabalhadores de eventos, Horácio escolhendo quando e como aceitar trabalhos, Zuleide sendo ouvida nas decisões da casa. O público, aquele grande personagem coletivo, continuou a espreitar, mas a intensidade das críticas arrefeceu diante da prova de que responsabilidade e reconstrução podem caminhar juntas. No fim, a imagem mais lembrada não foi a do carro embaçado, nem a postagem perfeita que faltou humanidade. Foi uma foto simples. Dona Estela e Eduardo sentados no banco do jardim, a mão dela sobre a sua, o pôr do sol atrás como promessa e o pé de romã ao lado, pequeno e resistente. A legenda que acompanhou a imagem era curta, sem dramatismos. Respira. A palavra circulou como convite, respirar antes de agir, oferecer perdão lúcido, cuidar da vida acima da imagem. E quando alguém olhava para a cena, lembrava que a noite em que quase se perdeu algo foi também a noite em que, apesar do erro, algo foi redescoberto. A natureza do laço entre um filho e sua mãe, entre uma família e quem se aproxima dela, e a importância de priorizar o humano sobre o espetáculo. O eco daquela fotografia continuou reverberando por muito tempo, mas de maneiras que ninguém poderia ter previsto na manhã em que tudo mudou. A palavra respira transformou-se em gesto público, não só uma legenda, mas uma pauta. Organizações pequenas começaram a usar a expressão em campanhas sobre consentimento e cuidado com a imagem alheia. Conversas em escolas e empresas traziam a frase como convite para desacelerar. Não era unanimidade. A arena pública segue sendo lugar de disputas, e havia quem visse aquilo como um episódio de hipocrisia coletiva. Mesmo assim, algo havia mudado no tom. Renata, que nos primeiros meses vira alvo de pilhas de comentários, escolheu um caminho doloroso e paciente. Aceitou convites para falar em mesas redondas, sempre com a mesma honestidade que aprendera nas sessões de terapia. Eu me errei. Não foi só um deslize operacional, foi falha de imaginação moral. Eu não imaginei o que uma imagem poderia significar para quem estava por trás dela. Em vez de recorrer a discursos feitos, ela trouxe dados, referências e, sobretudo, relatos. Pessoas que haviam vivido desrespeito e queriam que aquilo servisse para evitar outros danos. Foi sincera nas entrevistas e foi nítido que a sinceridade pagava um preço. Contratos menores, críticas que não cessavam, mas também reconhecimentos inesperados, convites para construir políticas internas em agências de comunicação, para revisar processos de acúmulo de imagens, para ajudar a criar protocolos de consentimento. Foi assim que, meses depois, Renata começou a coordenar uma iniciativa chamada Respira, Rede de Boas Práticas em Imagem. Não era um tribunal, era uma central de procedimentos, formação e apoio. Havia dias em que ela lembrava com tristeza o rosto de Eduardo na filmagem, mas esses mesmos dias davam combustível para sistematizar mudanças, cláusulas claras em contratos, reconhecimento de vulnerabilidades, formas de reparar dano quando consentimentos eram violados. Em suas palestras, Renata não pedia perdão pela imagem que causou dor. Pedidas desculpas públicas foram feitas, mas oferecia trabalho, estrutura, vontade de transformar o erro em prevenção. Eduardo, por sua vez, encontrou numa escolha de ação o que sua mãe chamara lealdade à vida.
Não se tratava de revanche, era algo mais prático. Junto de um pequeno grupo de familiares e amigos, ele ajudou a criar um espaço de escuta para pessoas que haviam sido expostas publicamente sem consentimento. O grupo dava apoio jurídico, acolhimento psicológico e, quando possível, mediações para reparação. Eduardo não era ativista de profissão, era filho que transformou a dor pessoal em acolhimento para outros. Havia tardes em que ele atendia mensagens de desconhecidos que buscavam orientação, e nesses atendimentos usava a mesma calma que aprendera no banco do jardim, ao lado de Dona Estela. Zuleide passou a ser reconhecida na vizinhança e no trabalho por algo que sempre fora dela, sentido de justiça combinado com discrição. Aquilo que fizera por Eduardo nunca foi espetáculo, foi escolha. A vigilância popular, que a princípio a examinara com suspeita, aos poucos cedeu lugar à gratidão. Em reuniões da comunidade, seu nome era citado com respeito. Ela foi convidada para integrar um conselho de trabalhadores de eventos, onde seu olhar prático e sua experiência com as rotinas do trabalho trouxeram propostas concretas para proteger quem atua por trás das câmeras. Horácio encontrou no inesperado espaço que se abriu a chance de redenção profissional. Não voltou a aceitar tudo, passou a dizer não com firmeza e a construir um coletivo de fotógrafos e cinematográficos. Eles assinaram um código de conduta: fotografar com consentimento, não reforçar estereótipos, garantir anonimato quando necessário. O coletivo realizou pela primeira vez um manual compartilhado de boas práticas, material simples, direto, que circulou em grupos de profissionais e em escolas técnicas. Horácio, que antes se sentia à margem de sua própria história, começou a ministrar oficinas, onde falava não só de técnica, mas de responsabilidade ética. Em público, raras vezes mencionava a própria culpa, preferia falar de aprendizagem. E é curioso como, quando alguém transforma remorso em prática concreta, a comunidade responde com humildade. Ele reconstruiu parte do que perdera. A casa de Dona Estela tornou-se nos meses seguintes uma espécie de porto. Não era lugar de conferências, mas de pequenas conversas que iam alimentando iniciativas maiores. Pessoas iam ao jardim para plantar uma muda, para conversar, para buscar conselho. Ela acolhia tudo com a paciência de quem sabe que o tempo não apressa a recuperação, mas colabora com ela. O pé de romã cresceu mais rápido do que pareciam dizer as estações, coube em ramos novos e, 2 verões depois, deu suas primeiras flores rubras. Quando as romãs amadureceram, alguém fez uma foto, desta vez com autorização, sem espetáculo, e a imagem circulou com menções de gratidão pela dignidade com que aquela família lidara com a dor. Houve resistência externa, grupos que ergueram bandeiras contra a censura e outros que tentavam transformar a narrativa em espetáculo de mídia. Mas a conversa pública também alcançou universidades. Leis locais sobre proteção de dados começaram a incluir menções à imagem e ao consentimento, e empresas revisaram seus códigos. Nada disso foi mágico. Foi resultado de empurrões, debates e de um bocado de trabalho técnico e pedagógico. O que parecia apenas um confronto entre um post e sua vítima tornou-se uma oportunidade para que instituições e indivíduos reconsiderassem hábitos. A família, por sua parte, aprendeu a caminhar com urgência calma. As idas ao jardim eram agora rituais que mantinham a presença. Em noites de inverno, conversavam sobre limites e leis, sobre como contar uma história sem transformar pessoas em produto. Em dias de verão, eram leves, faziam pequenos piqueniques, liam em voz alta trechos de livros que nunca haviam tido tempo de ler. A vida cotidiana, antes invadida pelo ruído, readquiriu pequenas fronteiras de responsabilidade. Num domingo ensolarado, pouco antes do aniversário de Dona Estela, a família reuniu alguns amigos. Havia bolos caseiros, chá e a romã já com frutos pequenos e brilhantes. Renata apareceu com uma caixa de seus novos manuais de boas práticas. Zuleide trouxe um folheto com propostas do coletivo dos trabalhadores.
Horácio trouxe uma câmera antiga, não para filmar, mas para doá-la a um projeto comunitário de formação. As conversas foram de ordem prática e também de afeto mútuo. Não houve pedidos dramáticos de perdão naquela tarde. Os pedidos que precisavam ser feitos já haviam sido. Havia, em vez disso, uma sossegada celebração de que o laço principal permaneceria. Quando o sol começou a diminuir, Dona Estela levantou-se com certa dificuldade. O tempo passou para todos, e pediu que Eduardo se sentasse ao seu lado no banco do jardim. Ela olhou para cada um, contou histórias de sua juventude, lembrou de como sempre achava que o fundamental era cuidar do outro. Finalmente, com a voz mansa e firme, repetiu a palavra que havia virado instrumento de mudança e de memória. Respira, disse ela, como se aquele conselho fosse uma herança simples e necessária. Eduardo sorriu, e naquele gesto havia a soma de perdas e ganhos, de cuidado e de desafio. A romã, ao lado, brilhava como promessa. Não era reparação total, nada substitui anos perdidos e há marcas que permanecem, mas era um modo de viver que escolhia a responsabilidade sobre o espetáculo, a compaixão sobre a pressa. E naquele banco velho do jardim, com o pôr do sol pintando as folhas, a família respirou. Quem passou por ali lembraria depois que o gesto foi pequeno e ao mesmo tempo definitivo. Respirar era, enfim, a prática que restituía, passo a passo, a dignidade que imagens haviam ameaçado. A história seguiu seu curso na cidade e nas redes, com vozes diversas, com avanços e retrocessos. Mas o que ficou para aqueles que estiveram mais próximos foi uma lição que não cabe numa manchete. Que o cuidado começa em gestos mínimos e que a responsabilidade pode ser construída dia após, com trabalho duro e alguma humildade. E no banco onde Dona Estela e Eduardo tantas vezes se sentaram, a romã seguia crescendo, lembrando a todos que a vida continua, lenta e generosa, quando se aprende a respirar antes de agir.